Glória a Deus. Tome sua Bíblia, por gentileza. Lamentações de Jeremias. Existe isso, tá, irmão? Depois do livro do profeta Jeremias, vem o livro de Lamentações. Lamentações. Capítulo 3, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 21. A gente conclui a leitura no versículo 23. 3 versículos apenas para a nossa meditação dessa manhã. Tá bom? Você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, das Escrituras, pode acompanhar a nossa leitura aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Que diz assim, ó. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Esse livro, Lamentações, conhecido também como Lamentações de Jeremias, apesar de haver uma grande controvérsia sobre o fato de Jeremias ter escrito esse livro, ser o autor do livro ou não, mas também conhecido como Lamentações de Jeremias, nada mais é do que um grande lamento dividido em 5 poemas. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. São 5 poemas que compõem esse livro, que compõem esse grande lamento, onde o autor, sendo Jeremias ou não, expõe toda a sua tristeza, toda o seu caos interior, por causa da situação da cidade de Jerusalém naquela época que havia sido destruída. A tradição fica com a ideia de que foi Jeremias, então hoje eu vou falar como se ele de fato fosse o escritor desse livro. E Jeremias escreveu esse livro expondo a sua lamentação, a sua tristeza, todo o seu luto, tudo que ele estava sentindo ao ver Jerusalém destruída, porque ele foi um dos profetas que mais profetizaram, mais falaram em nome do Senhor, chamando o povo ao arrependimento e mostrando o povo daquela época que haveria um castigo eminente por causa do pecado e da rebeldia do povo contra Deus. Por muitos anos, o povo de Deus, em especial, o povo de Judá, andou fora dos caminhos do Senhor. Rompeu com a aliança que Deus havia feito com eles, não respeitou a aliança proposta por Deus, onde Deus abençoaria o povo desde que o povo obedecesse à lei de Deus. E uma vez que isso não acontecesse, Deus castigaria o povo por não obedecer a sua parte na aliança, não cumprir com sua parte na aliança. E Jeremias é levantado por Deus para profetizar, para falar sobre isso por muito tempo, na verdade por 40 anos aproximados. Jeremias falou para o povo, acerta a vida, se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, porque Deus vai castigar vocês por causa do pecado de vocês. Deus vai usar uma nação inimiga, a saber, a Babilônia, para castigar vocês e mostrar para vocês que, apesar de ser um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, também é um Deus justo. Um Deus santo que não se deixa escarnecer. 40 anos dizendo isso. Do capítulo 1 ao capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, ele passa 29 capítulos dizendo, o castigo está vindo. É tipo aquela mãe que diz assim, vou te pegar, eu vou te pegar. 29 capítulos. Que Deus usou a vida daquele profeta para chamar o povo que andava por caminhos que não agradavam ao Senhor ao arrependimento. E aquele povo não se arrependeu. E o próprio profeta Jeremias viu as suas profecias se cumprindo. Quando, em 3 incursões militares, a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu toda a cidade, levando todo o povo cativo. A primeira invasão foi em 605 a.C., logo após vencer o Egito e se tornar
a nação mais poderosa, a potência militar da época, a Babilônia correu para Judá, invadiu Jerusalém, e foi em 605 que Daniel, Ananias, Misael, Azarias, né? Os amigos de Daniel foram levados cativos para a Babilônia. Depois de 597, mais uma invasão, e foi nessa segunda invasão que Nabucodonosor tirou os utensílios da casa de Deus. Quem conhece o livro do profeta Daniel sabe do que eu estou falando. Tirou os utensílios da casa de Deus, roubou a casa de Deus e também a casa do rei, levou todo o ouro, toda a prata que havia lá. E por último, em 586 a.C., a Babilônia invadiu Jerusalém, queimou todas as casas, destruiu o templo e derrubou os muros da cidade. Tudo o que Jeremias havia predito por 40 anos avisando, o castigo vem, o castigo vem, o castigo vem. Ninguém acreditou e com seus próprios olhos Jeremias viu a palavra de Deus se cumprindo e a cidade do próprio Deus, porque assim era conhecida Jerusalém e é conhecida até hoje. A cidade do grande rei, a cidade do próprio Deus, a Sião de Deus, foi destruída por causa dos seus pecados. Pagou o preço por causa da sua rebeldia. E depois que Jeremias vê tudo aquilo acontecendo, uma nação pagã e ímpia, muito pior do que Jerusalém, invadindo aquela cidade, destruindo a cidade de Deus, Jeremias só pode fazer uma coisa: lamentar por toda aquela destruição. Sabe, é quando a gente conhece um vizinho que infelizmente escolheu um caminho errado, um caminho errado, uma vida anti-lei, e a gente fala, cara, sai dessa, mano, corre disso, mano, dá tempo, você sabe qual é o fim desse tipo de vida, e daqui a pouco chega a notícia, passou um carro, desceu os caras e levaram, deram um monte de tiro, quando a situação é boa, levaram preso, né? E aí o que a gente pode fazer depois que aquilo que foi avisado acontece? Lamentar. Chorar pela vida ceifada. Chorar porque um jovem está perdendo a vida atrás das grades. E o livro de Lamentações é fruto disso. É fruto do lamento de Jeremias, porque ele avisou. Deus através dele falou, e aquilo que ele falou se cumpriu. Sabe, no primeiro poema, no capítulo 1, a gente vai ver Jeremias chorando por causa da cidade. Todo o capítulo 1, Jeremias está lamentando, está chorando, está pranteando por causa do estado da cidade. E aí a gente vê um resumo breve do estado da cidade no versículo 1, que diz assim, pode botar pra gente? Versículo 1. Diz assim, ó, está falando da cidade. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente? Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. É Jeremias tentando descrever a situação de Jerusalém. Ele usa aqui algumas figuras e ele diz que ela está como uma viúva, ela era a princesa das nações e agora é uma escrava. Ele está descrevendo a situação da cidade. Ele está descrevendo a situação de Jerusalém depois que Deus executou o seu juízo. O segundo poema, no capítulo 2, Jeremias está falando, e isso aqui é para escandalizar você. Jeremias está falando do culpado. Ele vai mostrar para a gente quem foi que fez tudo aquilo. Sabe por quê? Porque quando a gente vê alguém passando por um momento muito difícil, alguém passando por uma situação de caos como essa aqui, sabe o que a gente diz? Isso é o diabo. Isso aí é o inimigo. Fizeram uma macumba para essa pessoa, não pode ser. A vida dela está muito ruim. Não é assim que a gente costuma dizer? A gente não costuma atribuir o inimigo das nossas almas todos os males que as pessoas passam, não é? Olha o que Jeremias diz, capítulo 2. Põe o versículo 1 para a gente, que também é um resumo de todo o capítulo. O Senhor, quem, irmão? Quem? O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Sabe quem fez tudo isso, irmão? Foi Deus. Foi Deus que levou todo o castigo e todo o juízo que Jerusalém passou naquele tempo. Não foi o diabo, não. Na verdade,
O pastor Hernandes Dias Lopes que costuma dizer isso, o diabo não passa de um cachorro na coleira de Deus. E é usado para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, geralmente os propósitos de juízo e castigo. Sabe, olha o que ele diz: o Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus, não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Foi Deus que fez isso. E de forma muito justa. De forma muito justa. Sabe por quê? Porque quando você olha para o lamento de Jeremias, eu vou ver aqui com você no capítulo 1, você vai ver que Jeremias é obrigado a confessar que aquele povo não era inocente. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 5. Você pode colocar para a gente, Giovanni? Vamos lá. Seus adversários são os seus chefes. Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Ele reconhecia que tudo isso estava acontecendo por causa dos muitos pecados que o povo tinha. Versículo 5. Olha o que ele diz no versículo 8. Põe pra gente, Giovanni, por favor. Olha lá. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Ele não está falando de alguém inocente, irmão. Ele está falando de uma cidade, de um povo, de uma galera que cometeu graves pecados, e por isso aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é puro, aquele que, segundo Abacuque, não pode ver o mal, foi misericordioso por algum tempo, mas por causa de tudo isso que eu acabei de dizer, foi obrigado a castigar o seu próprio povo. É assim que Deus trabalha. Infelizmente ou felizmente, para algumas pessoas elas vão ter que lidar com o justo juízo de Deus. E graças a Deus que nesse caso aqui, não era o juízo para destruição, mas para correção. Esse é o melhor juízo que tem. O melhor castigo que tem não é aquele castigo que te destrói, mas é aquele que acerta a sua vida e te coloca no eixo novamente. É o que Deus estava fazendo com o seu povo. No terceiro capítulo, que é o terceiro poema, o escritor Jeremias, ele começa a falar de aflições quanto indivíduo pessoal. Ele fala dele, ele olha para toda aquela situação e ele começa a dizer o que tudo aquilo gerou nele. E uma das coisas que foram geradas naquele profeta está no versículo 18. Põe para a gente, Giovanni, capítulo 3, versículo 18. Olha o que tudo isso gerou no profeta. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Sabe o que tudo isso gerou nele? Falta de esperança. Ele olhou para o caos que o rodeava. Ele olhou para toda a tristeza, para todo o luto, para todo o choro, para toda a dor na qual se encontrava Jerusalém, e a esperança dele foi embora. Agora, cá entre nós, quem aqui, no nosso meio, no momento de tristeza, no momento de luta, de porta fechada, de dificuldade, de intempéries da vida, nunca chegou a dizer isso que Jeremias disse? Acabou minha esperança. Eu não sei mais o que esperar. Eu não tenho mais esperança alguma de que Deus converterá o nosso choro ou o meu choro em riso. Sabe? Refletindo e olhando para tudo aquilo que Jerusalém estava vivenciando, estava passando, Jeremias diz, acabou minha esperança, cara. Não tem desenrolo. Pereci. Só que aí ele continua. Põe pra gente o 19, Giovanni. A gente vai até o 21. 19 diz assim, ó. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele está fazendo uma reflexão sobre a situação dele e sobre a situação de Jerusalém. Ele está refletindo. Né? Versículo 20. Lembro-me bem disso tudo
e a minha alma desfalece dentro de mim. Nesse período de reflexão, que ele está dentro do quarto, suponhamos, né? Dentro do quarto, olhando para o teto e parando para pensar no caos que a vida dele, que a cidade se encontrava, ele vai dizendo tudo isso. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Agora ele vai para o 21 e o quadro começa a mudar. Todavia, porém, ele diz lá, lembro-me também do que pode me dar esperança. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o quão caótico, o quão obscuro, o quão negro seja o quadro da sua vida, todo mundo tem alguma coisa na sua vida da qual pode se lembrar que pode lhe dar esperança. Sabe por quê? Porque independente do momento ser muito ruim hoje, um dia você já viveu alguma coisa boa. E posso te dizer algo que é bem comum a todos nós e deveria dar esperança a todo mundo: acordar pela manhã, colocar o pé no chão e poder ir lá no banheiro para seguir a vida. Você entende isso, irmão? Você compreende isso? Que isso deveria ser motivo suficiente para você olhar para o céu e entender que tem alguém sustentando seu fôlego de vida, que alguém perdeu a vida. Irmão, essa semana que passou nós vimos na terça-feira, 37 trabalhadores saíram de casa 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e sabe qual era a convicção daqueles trabalhadores? Vou sair de casa, vou chegar no trabalho, vou trabalhar e vou voltar para casa depois de um dia comum. Só que no meio do caminho alguém entra no ônibus e coloca em risco a vida de 37 pessoas. Na verdade, dentro do contexto ali, eram 38 pessoas correndo risco de vida. Sabe o que aconteceu? Das 38, apenas uma, infelizmente, veio a óbito. E aquelas pessoas que... Eu vi uma cena que foi muito impactante para mim. Um dos reféns saíram de dentro do ônibus, desceu, né? Um dos reféns que desceu, que ele foi liberando. Era um senhor, se eu não me engano, e esse senhor ia andando, e ele olhou assim, ó, para o céu e deu um suspiro. Sabe? Sabe quem pode dar esse suspiro? Quem estava dentro do ônibus há 1 minuto atrás e viu gasolina para tudo que é lado e o risco daquilo tudo pegar fogo. É esse tipo de gente que tem motivo para olhar para o céu e falar assim: ai. Jeremias está falando, irmão, que independente do caos, independente de tudo, independente da situação que ele se encontrava, ele procurou se lembrar daquilo que podia dar esperança a ele. Você tem alguma coisa que pode lhe dar esperança. Levantar a cabeça e continuar trabalhando para romper com a vida. Sabe? É só você lembrar, hoje está ruim, não está ruim, mas aquele dia que estava ruim também, Deus sustentou. E aquele outro dia que você orou de manhã e à tarde chegou a resposta. E quando você estava lá na vida de pecado dissoluta, entregou a sua vida às paixões carnais, em algum momento o Espírito de Deus entrou no seu coração, te convenceu do pecado, converteu você e hoje você está aqui. Você entende isso? A gente conversa muito, né? O Alex fala assim que a certeza de que a obra de Deus é verdadeira é que a gente está aqui. Né? Porque... olhando para um passado bem próximo, era difícil de imaginar. Então essas coisas devem nos dar esperança. Aí Jeremias, ele diz aqui, eu também, porém, todavia, né? Lembro-me também do que pode me dar esperança. Vamos ver o que dá esperança para esse cara? Vamos ver lá? Eu já antecipei, mas a gente vai analisar o texto aqui, ó. Graças ao grande amor do Senhor, né? Eu li na minha versão no lugar de amor aí está misericórdias. Do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Versículo 23, Giovanni. Renovam-se a cada, grande é a tua. Aqui nós temos 3 elementos dos quais eu quero falar e eu encerro já. Hoje eu vou encerrar antes do horário. Hoje ela me pegou lá no quarto e falou assim: não passa do horário hoje não, hein? Amém. Amém. Eu quero olhar aqui com vocês, observar 3 elementos que esses 2 versículos mostram, que estão envolvidos dentro desse contexto onde Deus opera, para guardar a nossa vida e nos livrar de todo o mal. Tá bom?
E o primeiro elemento que eu queria ver com você está no versículo 22, tá? Ele diz assim, ó, graças ao grande amor ou à misericórdia do Senhor, é que não somos consumidos. Primeiro elemento que eu queria ver com você aqui é a convicção de juízo que Jeremias tinha. Você lembra do que Jesus falou? Que quando ele enviaria o Espírito, o que o Espírito faria com a gente? Nos convenceria do pecado, da justiça e do... O que é convencimento do pecado, Wesley? É quando o Espírito de Deus mostra para você, dentro de você, que você é um transgressor da lei de Deus. O que é convicção de justiça, Wesley? É mostrar para você, a partir de uma obra feita no seu coração, que existe uma vida justa para seguir. Jesus era o padrão de justiça daquela época. Ele falou assim, eu vou, mas eu vou deixar alguém que vai mostrar para vocês como é que anda direito. Por último, convicção de juízo. O que é convicção de juízo? Ter a certeza de que toda transgressão merece uma punição. Jeremias tinha isso. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse, ele não falava em ser consumido. Só pode falar sobre isso aqui, né, sobre a possibilidade de ser consumido, quem sabe o que os seus pecados devem receber. E é aqui que está uma grande questão. Sabe por que muita gente, irmão, não pensa e não leva a Deus em consideração, não se interessa nem assumir um compromisso com Cristo? É porque eles têm certeza absoluta que não vai dar em nada no final. Né? Vai dar em pizza. Pensa que é como a justiça brasileira. A justiça divina não é como a justiça brasileira, onde aqueles que julgam e legislam são comprados e corruptos. O Deus a quem nós servimos é justo, irmão. Nós temos estudado aqui nos nossos estudos e tem sido maravilhoso. Nós temos aprendido quem é o nosso Deus. E um dos atributos desse Deus a quem nós servimos, ou não, é justiça. E não é justiça como a dos homens, como é trapo de imundícia, diz Isaías. É justiça plena, perfeita. Sabe? A lei da semeadura, ela é uma máxima da vida. Sobretudo quando nós falamos daquilo que o homem faz contra Deus. Cristo Jesus na cruz do Calvário, amassado, moído, porque é o que Isaías diz que ele foi moído, foi do agrado do Pai moê-lo. Cristo Jesus lá não é um conto de fadas. Cristo Jesus sendo moído, traspassado, atravessado, humilhado, morto na cruz do Calvário, é a justiça de Deus sendo feita. Um inocente que não deveria morrer e nem passar por nada daquilo, recebendo a pena, o juízo que deveria cair sobre os culpados. É nisso que o Evangelho consiste. O inocente morrendo no lugar dos culpados, a fim de quê? A fim de que a justiça de Deus seja satisfeita. Jeremias sabia disso, irmão, e é por isso que ele diz, é por isso que nós não fomos consumidos. E a palavra consumidos aqui não fala de sofrer um prejuízo, fala de extermínio total. Sabe o que Jeremias está falando? Está muito ruim em Jerusalém. A cidade foi queimada, os muros derrubados, o templo saqueado, o povo foi levado cativo. Está tudo ruim aqui, mas deveria estar pior. Porque ainda sobrou um remanescente. O povo que foi levado cativo é preservado por Deus dentro do cativeiro, ainda que seja. Jeremias entende que o fim deles deveria ter sido esse aqui, ó. Esse é o primeiro elemento. Você não vai gostar de ouvir o que eu vou te dizer agora. Mas eu vou te dizer. Porque isso pode mudar a sua vida cristã. O que esperava o ser humano, não era falta de emprego. Não era falta de saúde. O que esperava toda a humanidade, caída e rebelde contra o Criador, era o lago de fogo. Que diz as Escrituras, que o fogo não se apaga. E aqueles que lá estarão um dia serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. E sabe o que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não seja consumido. Amém? Cristo foi consumido na cruz do Calvário. Para quê? Para que você entrasse nos portões celestiais naquele grande dia e vivesse com Ele eternamente. É isso que Cristo fez na cruz. Amém?
Então, o primeiro elemento aqui do texto é esse. O segundo elemento é a causa pela qual nós não somos consumidos. É mais um atributo de Deus, né, Alex? Alex falou sobre ele semana passada ou retrasada, né? Misericórdia do Senhor. Cara, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos conhecimento, não é porque nós temos recursos, não é por nada disso, é por misericórdia. É por amor, é por bondade de Deus, é por isso que a bala perdida não te atravessou, é por isso que você não morreu e não sucumbiu àquele acidente, é por isso que aquela doença não te levou a óbito, é por isso que Deus, antes de te deixar perecer, fez uma obra na sua vida e te salvou. Você compreende isso, irmão? E nós aprendemos aqui com o nosso irmão Alex, no dia do estudo, quando ele falava de misericórdia, que a palavra misericórdia é composta de duas palavras, né? Coração na miséria. Misere, né? Fala de miséria, córdia fala de coração, coração na miséria. Deus colocou o coração dele na miséria do homem. Se compadeceu do homem, compaixão é isso, ter paixão do outro, se colocar no lugar do próximo. Ele se fez homem, irmão. A misericórdia de Deus se manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo, que veio aqui, se humilhou, se fez homem, foi escarnecido, apanhou, passou por tudo que você já sabe, a fim de quê? A fim de que você não fosse consumido. Essa é a misericórdia de Deus. Sabe? O que é misericórdia? É essa mãe dizendo, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, e no final, vou te pegar não. Isso é uma mãe misericordiosa, ela não é justa, tá? Porque se ela fosse justa, ela tinha que pegar, ou pelo menos pegar alguém no lugar desse. E o que Deus fez para ser justo e misericordioso? Mandou o filho para ser misericordioso, para apanhar no nosso lugar para ser justo. Você compreende isso, irmão? Então você precisa levar isso no coração, guardar isso a todo custo. Acordou pela manhã, respirou, ouviu os pássaros cantando ou a chuva caindo, misericórdia do Senhor. Teve saúde para ir trabalhar e buscar o pão de cada dia para sua família? Misericórdia do Senhor. Está aqui reunido em torno do nome de Cristo, prestando um culto ao nosso Deus? Misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Quando eu entendo misericórdia do Senhor, irmão, aí, sabe, eu abaixo a bola, fico na moral, sapatinho, servir a Deus passa a ser um prazer e não um sacrifício. Vocês que têm acompanhado a igreja aqui, vocês têm visto a gente pedir alguém para vir para a igreja? Irmão, vem! É um prazer ter vocês aqui, eu amo ver vocês aqui. Mas, cara, se você não compreender o que foi feito por você por meio da cruz de Cristo e responder com toda a devoção e toda a gratidão possível, não há nada, não há apelo humano que possa fazer você vir servir a Deus. Sabe? Por que é importante entender a misericórdia de Deus? Porque quando eu entendo o tamanho da misericórdia de Deus, quando eu compreendo o quão misericordioso Ele foi, a minha vida de devoção cresce na mesma proporção. Não é um sacrifício para ninguém que entendeu a misericórdia de Deus entregar toda a sua vida a Ele. Pô, eu deveria ser consumido, estou vivo. E mais do que isso, depois que sair dessa terra eu vou para um céu de glória. Vou morar na nova cidade, na nova Jerusalém, vou reinar com Ele eternamente. Vou receber todas as heranças que eram do filho unigênito, que passou a ser primogênito, a fim de que a grande família de Deus fosse composta. Sabe, irmão? Não é por você, ou pelo quanto você é bom, é por misericórdia. E para terminar essa parte, definir misericórdia. O que é misericórdia, irmão? Misericórdia é quando Deus não dá para o homem tudo o que ele merecia receber. Graça, recebo o que não mereço. Misericórdia, sou livre do que merecia. E o que esse povo merecia? O que esse povo merecia? Mas não foi. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da bondade de Deus. Por causa da graça de Deus, do favor bendito desse Deus. Amém? E agora a gente vai para o último elemento e eu vou terminar cedo. Tem que afrontar ela, irmão. Ela me afronta quando eu passo do horário. Tem que afrontar.
é a base, né? A causa de não sermos consumidos, misericórdia. Qual é a base da misericórdia? Versículo 23, Giovanni, para a gente, por gentileza. Renovam-se a cada manhã, né? Está falando da misericórdia do Senhor. Grande é a tua. Por que Deus é misericordioso? Porque é fiel. E vou te dizer uma coisa. Eu preciso te dizer isso aqui. Irmão, a frase Deus é fiel, é uma verdade absoluta, incontestável, mas ela é mais assustadora do que se pode imaginar. Eu acho que depois que eu te explicar isso aqui, vai ficar ruim para a gente falar Deus é fiel depois. Porque Deus é fiel. E o que isso quer dizer? O que quer dizer Deus é fiel? Quer dizer que tudo aquilo que Ele fala, Ele, tanto bom quanto... Deus disse que ia acabar com o povo se o povo não obedecesse a Ele. A lei de Deus previa o extermínio do povo se o povo não fosse obediente. E uma vez que Ele falou, sendo fiel... Põe pra gente, por gentileza, Giovanni. É o clássico, né, da fidelidade de Deus. Números 23, versículo 19. Por favor. A gente vai olhar alguns textos aqui sobre a fidelidade de Deus e encerrar. Lá, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa? Ele não é aquela mãe que fica prometendo coça e não dá, não, irmão. Ele é aquela mãe que promete e pega. A minha era assim. Minha avó era pior, meu Deus. Minha avó nem prometia, dava de graça. Terrível. Sabe? Quando ele diz isso aqui, todo mundo usa esse texto para falar de bênção. Sim ou não? Porque é muito bom saber que Deus é fiel para nos abençoar. Agora, o que muita gente não sabe é que Ele também é fiel para castigar. Quando Ele diz que vai pegar, Ele tem que pegar, para não se negar. Amém? Olha, irmão, esse texto aqui me deixou até com dor de barriga. Jeremias, irmão, 31, 35, 37. Isso aqui é terrível. Olha o que ele diz sobre a sua fidelidade. Jeremias 31, do 35 ao 37. Olha isso aqui. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite. Ele está falando de leis naturais aqui. Ele falou para o sol, ó, você vai brilhar e vai iluminar a terra. Ele estabeleceu a lua e as estrelas para brilharem à noite, darem luz à noite. São leis naturais. Você já acordou um dia que o sol não estava brilhando? Sim ou não? Você nunca acordou um dia que o sol não estava brilhando. O que pode ter acontecido é que as nuvens taparam o sol, mas ele continuou brilhando lá. Do mesmo jeito, a lua e as estrelas, apesar das nuvens, eles continuam brilhando. Olha o que ele diz. Que agita o mar para que as suas ondas rujam. Está falando de outra lei natural, né? Deus estabeleceu o mar para que ele tenha onda do jeito que tem, né? O seu nome é Senhor dos Exércitos, 36. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Sabe o que ele está dizendo? O dia que o sol parar de brilhar, aí eu não faço o que eu disse que faria. O dia que as estrelas e a lua e o mar parar de ter ondas, aí eu volto atrás com a minha palavra. Mas isso são leis naturais que são irrevogáveis, irmão. O sol vai continuar brilhando, as estrelas vão continuar brilhando, o mar vai continuar tendo onda e Deus vai continuar cumprindo tudo aquilo que Ele falou. O 37, Giovanni, por favor, para encerrar. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por causa de tudo que eles têm feito. Isso aqui ele está falando da aliança, do pacto que ele fez. E me permita lhe dizer aqui, porque eu papei mosca, mas essa é a ideia da fidelidade de Deus. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel a Ele próprio. Ele estabeleceu uma aliança a fim de que tivesse um povo para si. Chamou Abraão e falou o quê? Através de você, eu vou levantar um povo
todas as famílias da terra serão benditas através do seu descendente. Que descendente era esse que ele estava falando? Cristo. Essa é a aliança de Deus e ele vai cumprir essa aliança. Queira você ou não, acredite você ou não. Ele é fiel a ela. Olha o que ele diz, Tiago. Não bota Tiago não, põe para mim, por favor, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Porque Tiago diz que nele não tem sombra de variação, ele não muda. Sabe? Nós mudamos, ele não muda, é o mesmo para sempre. Esse é o nosso Deus. Tá? Mas olha o que Timóteo diz, eu queria ler esse texto com você, porque esse texto aqui é muito mal interpretado por algumas pessoas por aí, e é bom para a gente esclarecer, tá bom? Olha o que ele diz, até o 13, né? Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Versículo 12. Aqui que está o segredo para a interpretação do 13, tá? Tá aqui. Se perseveramos com ele também reinaremos, tá bom? Se a gente cumprir isso aqui, a gente está aqui. Se negamos ele também, então aqui tem uma parte que é boa e aqui tem uma parte que é ruim. Amém? Versículo 13, você vai identificar na hora. Se somos infiéis, você já ouviu alguém dizer isso por aí? Ih, rapaz, ainda que eu seja infiel, Deus continua fiel. Esse povo está achando que apesar da desobediência e rebeldia deles, Deus vai continuar abençoando eles porque é fiel. Mas quando ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, ele está falando do versículo 12. Ele está dizendo, se vocês forem obedientes, vocês vão reinar. Mas se vocês me negar, eu também vou negar vocês, eu sou fiel a isso. Em outras palavras, se você estiver de acordo com aquilo que Deus deseja em Cristo, porque por nós não dá, e por isso Cristo veio, nós estamos bem. Nós estamos bem, mas se a gente não estiver de acordo com o que Deus espera de nós em Cristo Jesus, Ele é fiel, irmão, Ele vai ter que castigar porque Ele falou que castigaria. Ele vai ter que negar porque disse que negaria. Agora, paguei. Encerrar. Agora, olhe para cá. Jeremias confia nisso aqui. Ele confia que Deus é fiel. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu mesmo vou responder, mas só para reflexão. Qual era a maior prova que Jeremias tinha que Deus realmente cumpre tudo aquilo que ele diz? Eu respondo, o fato de estar passando tudo o que estava passando. Quando Jeremias viu Jerusalém ser destruída, doeu muito nele, mas muito, doeu demais, amém ou não? Não doeu? Só que naquele momento ele falou, rapaz, o Deus que falou através de mim pega mesmo. Ele cumpre tudo que ele fala, sabe? A maior prova da fidelidade de Deus para Jeremias naquele momento era o castigo que Deus havia aplicado sobre o povo. E naquele momento Jeremias tinha certeza, caramba, realmente o Deus que falou na minha boca faz tudo aquilo que ele diz que faria. Agora está o ponto alto da coisa. Ele não falou só que destruiria o povo, também disse que restauraria. Se ele viu o Deus que falou que ia destruir, destruindo, ele também poderia esperar. Porque veria o Deus que falou que restauraria, restaurando. Põe pra gente, Giovanni, o último texto a gente encerra, Jeremias 31, versículo 31 até o 34. Do capítulo 1 ao capítulo 29, Deus falou que ia pegar o povo e pegou. Amém? Agora olha o que ele está falando para o povo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. O mesmo Deus que prometeu castigo, está prometendo uma nova aliança. Amém? Olha lá, ó. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, né? Ele está falando do povo que desobedeceu a aliança que Deus propôs. Amém? Aí ele continua. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Versículo 34.
Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia! O Deus que cumpriu a profecia do juízo e do castigo é o mesmo que está falando que chegaria um dia, que ele escreveria a lei dele no coração dos seus servos, que ele colocaria a sua palavra dentro dos seus servos e que ele perdoaria a maldade, os nossos pecados e não se lembraria mais de tudo isso. Sabe onde isso se cumpriu? Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Essa é a nova aliança no meu sangue. No dia da ceia, Jesus disse, hoje eu estou estabelecendo aliança, onde todos os males são esquecidos e todos os pecados são perdoados. Em Cristo Jesus, o Deus que afligiu Jerusalém, levantou a igreja para cumprir a promessa de ter um povo para si, e essa promessa vai chegar no seu ápice, no seu cumprimento pleno, quando a trombeta soar. Cristo veio buscar a sua igreja, e nós entrarmos pelos portais celestiais, onde seremos governados por esse Deus Todo-Poderoso. Amém? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Por causa disso que lemos e expomos essa manhã. As tuas misericórdias se renovam, Senhor. Nos alcançam a cada manhã, não tem fim. É a causa de não sermos consumidos e é por isso que não fomos destruídos plenamente. A tua fidelidade, Senhor, é a base dessa misericórdia. E por causa dessa fidelidade, o Senhor vai cumprir todas as tuas promessas. Disse que nos levaria para estarmos juntos contigo. E nós confiamos que pelo fato de você ter dito naquele grande dia, se cumprirá essa palavra. Pai, que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração dos meus irmãos. E eles possam compreender que apesar do caos que nos cerca, apesar da desordem, apesar da dificuldade, apesar de todos os males que são fruto das escolhas dos homens, que é juízo por causa da nossa desobediência, apesar de tudo isso, as tuas misericórdias continuam sendo renovadas. Em Cristo Jesus nós vemos a manifestação da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o restante do seu domingo, abençoe sua vida, sua família, sua casa, abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém?